Bom dia, minha gente, tudo bem? Vocês estão felizes? Sim. Deus está agindo no seu coração, sim ou não? Sim. Você acredita que Ele está com você, sim ou não? Sim. Então, se você acredita, levanta bem alto o seu braço, porque agora nós vamos proclamar que Ele pode. Se Ele está conosco, Ele tudo pode. Ele estava naquela barca com os apóstolos e Ele acalmou os ventos e as tempestades. É esse Deus que pode tudo. O que Ele pode? Tudo. Mas Ele pode restaurar o meu matrimônio também? Pode. Mas Ele pode me curar desse câncer? Pode. Ele pode mudar a realidade do nosso país? Pode. Ele tudo pode. Com os dois braços erguidos, canta comigo essa canção. Eu sei que vai ser a sua oração nesse momento, proclamando para o Brasil, para o mundo inteiro ouvir que o nosso Deus, Ele é maior que tudo. Canta comigo assim. Não há, não há mal que me possa vencer. Quero ouvir, canta comigo. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Forte. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Canta comigo, nenhum problema, nenhum. Com a palma assim, ó, vamos lá, bem forte. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Você sabe, canta comigo, nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor. Pega bem alto o seu braço, diga: Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei, Ele é o Rei. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande, supremo Rei. E agora assim, ó, nem a tristeza, nem mesmo a dor, canta com um sorrisão aí, ó, poderá superar espanta toda a tristeza, toda a dor, diga assim, nem a tristeza, nem mesmo a dor, poderá superar, abre bem o seu braço, proclama: Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei, Jesus é Rei. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande, supremo. Eu quero ouvir a sua voz, braços bem erguidos, cante: Deus é maior. Deus é, para o Brasil ouvir. Deus é grande, Deus é grande. Não, tá fraquinho demais, vamos lá, força, povo de Deus. Deus é maior. Você está cantando a palavra de Deus. Deus é grande, supremo Rei. Mais uma vez, proclama: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Para encerrar, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. E diga
Diga: eu creio, Senhor, eu creio que eu tudo posso em Ti. Levanta os seus braços e diga: eu creio, Senhor. Agora é a sua atitude diante dele. Diga: eu creio que tu podes tudo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Eu creio que o Teu poder supera todo o mal. Eu creio, Senhor, que o Teu poder me dá a possibilidade de vencer o mal pelo bem. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua força. Eu creio que Tu podes. E olha para quem está do seu lado e fala assim: eu creio. Fala assim: eu não sei você, mas eu creio que Deus pode. E dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Passa aí também essa confiança para quem está do seu lado. Diga para ele, para ela: Deus pode. Deus tudo pode. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus que é poderoso. Ele é onipotente. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Vamos nos sentando e cantando. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Eu quero ouvir você agora, vai lá. Deus é maior. Você em casa também canta. Diante das suas adversidades, diante das suas tribulações, tempestades, proclame que Deus é maior que tudo. Supremo Rei. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos vencer o mal pelo bem. Quem é do bem? Quem é uma mulher de bem? Quem é um homem de bem? Quem é um jovem de bem? Quem é um ancião de bem? Quem é um político de bem? Nós só podemos vencer o mal pelo bem. Não tem outra arma, não tem outro caminho, não tem outra chave, não tem outro instrumento. É vencer o mal pelo bem. E é o que nós estamos meditando, é o tema desse Louvemos o Senhor. Está em Romanos 12, 21. Vencer o mal pelo bem. Diante da realidade que nós estamos vivendo no nosso país, realidade política, econômica, social, crise ética, crise moral, nós temos que vencer o mal pelo bem. Acreditar que o bem é mais forte. Acreditar que nós somos pessoas de bem. E isso é a maioria esmagadora no nosso país. Pessoas de bem, trabalhadora, trabalhador, lutador, lutadora, pessoas que não param no meio do caminho, mas que ali se supera e corre atrás. Essa é a população brasileira, essa é a grande maioria esmagadora no nosso país. Por isso nós não podemos ceder à tentação de querer vencer o mal pelo mal. Temos que vencer o bem pelo bem. E é o que nós estamos meditando ao longo desse dia. Você que está ligando a TV agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Flavinho, assim como o padre já apresentou, estou aqui ao longo desse dia partilhando a palavra de Deus com você, né? Mas me unindo, e eu disse que eu ia falar isso em todas as pregações, me unindo a todos aqueles que hoje estão se manifestando ao redor do nosso país, seja na rua, e mais tarde outros vão para a rua também, nas capitais, nos interiores, aqueles que estão se manifestando em casa, que não podem sair por algum motivo, mas estão colocando ali as cores da nossa bandeira, da nossa pátria, quem sabe aí na janela do seu apartamento, na frente da sua casa, ou aqueles que foram trabalhar, que hoje estariam trabalhando, e foram trabalhar com as cores da nossa pátria, também se manifestando a sua inconformidade, e dizendo: olha, não dá mais para tolerar essa bandalheira no nosso país, nós queremos um país passado a limpo. Queremos que o nosso povo, e nós como povo brasileiro, que tenhamos a dignidade na saúde, na educação, trabalho digno, moradia digna, é o que nós queremos. Alguém está querendo alguma coisa demais aí? Não, né? Você querer saúde digna, você querer trabalho digno, você querer moradia digna, educação, é que pedir alguma coisa demais para alguém? Quem aqui paga imposto no Brasil, levanta o braço. Todo mundo, filho, todos nós. Você vai comprar um refrigerante, você está pagando imposto, e caro, e alto. O Brasil é o país que mais recolhe imposto e tributo no mundo. Nós somos que mais pagamos imposto e tributo no mundo.
Então não é pedir demais que a gente tenha saúde de qualidade, trabalho digno, moradia digna, educação digna para os nossos filhos. Não é pedir demais não, viu? Não fique pensando que você está hoje se manifestando, você está pedindo alguma coisa extraordinária. Que os políticos sejam éticos, que atuem com moral, com ética, que defendam a vida, defendam a família, defendam o bem comum. Não é pedir nada demais, isso é obrigação de quem é homem público. E nós, é direito constitucional, inclusive. A Constituição garante educação, saúde, moradia, trabalho com qualidade e dignidade para todos nós. Então é direito nosso. Então hoje é um dia que eu me uno a todos aqueles que, como eu e como você, também estão inconformados com tudo isso. Mas como que a gente faz isso? É vencendo o mal pelo bem. A gente não quer briga, a gente não quer baderna, não quer quebra-quebra, a gente quer justiça sendo feita no nosso país. E é o que a palavra nos ensina. Quando a gente vai na palavra, Deus sempre nos direciona. E o que nós estamos fazendo hoje com essa palavra que Deus colocou no meu coração, de Romanos, especialmente ali o finalzinho, Romanos 12, 21, é exatamente obedecendo a palavra do Senhor. Agora, como que nós vamos vencer o mal pelo bem? São essas 4 chaves que eu estou partilhando com você. A primeira, qual era? Deus está. Isso, esqueceu já. Deus está. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, o vale escuro das sombras, vai dizer o Salmo 22, versículo 4, eu nada temerei. Por quê? Porque sei que comigo estás. Ainda que a gente esteja passando por esse vale tenebroso no nosso país, com tantas circunstâncias, nós não vamos temer nada, porque Deus está conosco, e Ele vai nos honrar. Ele vai honrar esse povo que somos nós. Então, o caminho é esse. Primeiro, saber que Deus está. E agora nós vamos para a segunda chave, para poder de fato vencer o mal pelo bem. É saber que Deus pode. Porque se eu sei que Deus está comigo, que como diz lá no Evangelho de São João, como eu já apresentei para vocês, que Ele veio do céu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda no nosso meio e entendeu a nossa humanidade, eu tenho que ter a certeza de que Ele pode. Porque se tem alguém que pode, é Ele, rapaz. Eu não posso nada. Você pode alguma coisa? Nada, a gente não pode nada. Agora, se tem alguém que pode, esse é Deus, é Jesus Cristo. E nele nós tudo podemos, é o que nós estávamos cantando agora, isso é a palavra de Deus. Você pode ter cantado essa canção várias vezes, achou linda, já chorou, essa palavra já te motivou, já te fortaleceu. Eu vou dizer para você, isso é a palavra de Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra tradução vai dizer, tudo posso naquele que me dá forças. É a palavra de Deus que você está cantando, por isso que tem tanta eficácia quando a gente canta. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele é o único que pode tudo. Veja o que diz a palavra de Deus, se você está com a Bíblia, pega comigo aí. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37. É um outro trecho da Bíblia muito conhecido de todos nós. Está bem no início, ali naquele momento da anunciação do anjo a Maria Santíssima. E veja, o que eu vou ler aqui é a palavra do céu. Foi o anjo que disse a Maria, não foi ninguém aqui na terra que inventou, um marqueteiro, que inventou uma frase de impacto, para ficar ao longo da história, 2000 anos. Não, nada disso. Isso aqui, essa frase brotou no céu, porque você sabe que o anjo é o mensageiro de Deus, e o arcanjo Gabriel, que ali se apresentou diante da Virgem Maria, e eu tive já a grande graça, a honra de ter estado 8 vezes na Terra Santa, acompanhando grupos de peregrinos, ali na Basílica da Anunciação, e eu tive a graça de contemplar com os meus olhos esse lugar aonde o anjo anunciou a Maria. É lindo, é um ambiente extraordinário, e nesse lugar ali na Terra Santa, essa palavra veio do céu, e olha o que diz, Lucas capítulo 1, versículo 27, o anjo disse a Maria, Nossa Senhora, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Não, acho que você não entendeu o que eu estou falando aqui, velho. Todo mundo olhando para mim assim. Não, era para você ter dado 3 piroletas na sua cadeira aí, rapaz. Olha o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo da palavra. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Outra tradução vai dizer, porque a Deus nada é impossível. A Deus nada. Fala comigo assim, para Deus. Aponta para você falar, para Deus nada é impossível. Ficou quase bom. Se eu fosse dar nota, ficou -0.
quase bom. De novo, ó. Para Deus, nada é impossível. Mas nada. Não nada. Não nada de verdade, nada. Para Deus nada é impossível. Você está entendendo quem é o seu Deus? Um Deus que tudo pode. E eu volto na primeira pregação para de novo firmar no seu coração isso. Se Ele está conosco, Ele já provou que Ele pode tudo. Porque Ele estava no mundo espiritual. É onde Deus estava, não é? Porque Ele não estava aqui na terra. O Verbo se encarnou pela força do Espírito. Nos ensina a palavra e a doutrina católica. O Verbo se encarnou no ventre da Virgem Maria, na barriguinha daquela jovem, que diz a tradição que ela tinha entre 13 e 15 anos. O Verbo de Deus se encarnou no ventre da Virgem Maria por força do Espírito. A sombra do Espírito a cobriu, e aí Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria. Quem consegue fazer isso, rapaz? Ninguém, só Deus. Por isso Deus pode. E eu quero que isso fique gravado e cravado no seu coração, para você entender que Ele pode tudo. Ele não pode uma parte, Ele não pode um pouco, Ele não pode alguma coisa, Ele pode tudo. Tudo. Porque quando a gente se convence disso, meu irmão, minha irmã, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque a gente passa a não colocar a nossa confiança em homens. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em homens, cedo ou tarde a gente vai se decepcionar. É ou não é? Porque todos nós somos falhos, uma hora ou outra a gente vai vacilar, não tem jeito. A gente erra. Ninguém passa a vida inteira imaculado, só existe uma imaculada. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhido. Lembra dessa música? Quem é imaculada? Nossa Senhora, Maria é a única imaculada. Nem São José foi imaculado. A única imaculada, Maria Santíssima, concebida sem pecado. É o que nós rezamos e é doutrina, é dogma da nossa igreja, concebida sem pecado, a única. Eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós falhamos, nós erramos, hora ou outra, ou muito, ou menos, não tem jeito. Se a nossa confiança está depositada em homens, a gente está fadado à desesperança, que a gente vai se desesperar, porque a gente vai ver que a confiança foi depositada na pessoa e no lugar errado. Agora, quando nós cremos e temos a certeza que Deus pode, é diferente, porque daí já não é uma esperança e uma confiança humana, é uma esperança bíblica. Por quê? A esperança bíblica, ela se fundamenta nas promessas desse Deus que tudo pode. Se eu faço promessas para você, eu vou lutar para cumprir, mas pode ser que uma hora ou outra eu vacile, não consigo cumprir todas as promessas que eu fiz para você. O seu esposo prometeu ser fiel a você na saúde, na doença, né? Na alegria, na tristeza. Não foi assim quando vocês se casaram? Os dois bonitão lá, aquele negócio todo. Ele, né, tinha cabelo ainda para passar gel, cabelo com gel, parece que a vaca lambeu, aquela lambida no cabelo, tudo lindo. Você de chapinha, fugindo da chuva na porta da igreja, que chuvarada que disse de chapinha, imagina. Se caísse uma gota d'água que a chapinha acabava com todo o serviço de um mês de chapinha ali, ó. Tudo bonitão, lindona, lindão. Ali naquele momento vocês assumiram um compromisso de fidelidade, foi ou não foi? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Mas essa promessa feita ali ao longo dos anos, quem sabe arrefeceu, falhou, porque, volta a dizer, isso é natural da nossa natureza humana, é redundância, mas é de fato, é natural da nossa natureza humana, a gente vai falhar. Agora Deus não falha, por quê? Porque Ele é o único que pode. Ele tem o poder suficiente para cumprir a sua palavra, Ele tem o poder suficiente para ser fiel até o fim, porque Ele é aquele que de fato fala e cumpre. Por quê? Porque Ele pode tudo. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus tinha se transfigurado no alto do Monte Tabor. Desceram dali e encontraram com um menino epilético. E aí Jesus vê aquele burburinho, aquele barulho todo, está lá no Evangelho de São Marcos. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo.
lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 9. E aquele burburinho, os discípulos ali, o menino no meio, o pai. E aí, de repente, Jesus pergunta: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo aí? E o pai chega e fala o que estava acontecendo. Olha, meu filho, ele tem esse problema de epilepsia e tal, é atordoado por demônios, e eles jogam ele, ora na água, ora no fogo, tenta matar. E eu falei com seus discípulos, eles rezaram, não aconteceu nada. Aí Jesus manda vir o menino. Quando o menino vê de longe, aliás, os espíritos que atordoavam e atentavam aquele menino, quando vê Jesus de longe, já joga o menino no chão, começa a se debater. E quando Jesus então vê aquela situação, o pai olha para Jesus e diz exatamente esse trecho aqui que eu quero que você guarde no seu coração. Marcos 9, versículo 3. O pai diz a Jesus, diga: se tu podes, então, por favor, toca no meu filho, eu quero que ele seja curado. Se tu podes alguma coisa, disse o pai. E aí Jesus então responde, aí é o versículo 23, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Veja, quando Jesus foi indagado se ele podia alguma coisa, é como se ele dissesse: rapaz, é para mim que você vai perguntar isso, para cima de mim, se podes, tudo é possível ao que crê. Nisso Jesus está nos ajudando a entender isso que a gente estava cantando: eu tudo posso naquele que pode, eu tudo posso naquele que tem força, eu posso vencer o mal naquele que já venceu o mal, está entendendo? Ele pode tudo e é nele que nós podemos. Eu tudo posso naquele que me fortalece, você tudo pode naquele que te fortalece. Por isso você não pode mais andar de cabeça baixa. Tem gente que já está vivendo há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, cabeça baixa, triste, cara feia. Aí você pergunta: oi, tudo bem? Para você, né? Entendeu? Pessoa amarga. Oi, bom dia. Por quê? O que eu fiz para você? Não, eu tô só, desculpa por ter nascido, só dando bom dia para você. A pessoa ainda não entendeu que ela tudo pode naquele que pode, porque Deus pode. Nós temos que vencer o mal nos alicerçando e alicerçando as nossas ações, as nossas atitudes naquele que pode, porque Ele pode vencer o mal. Eu e você não temos forças para vencer o mal. Aliás, a palavra diz lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Resisti ao mal, submetei-vos a Deus, mas resisti ao mal e ele fugirá de vós. Ou seja, nós não vencemos o mal. Se a gente resiste, ele vai para longe. O único que tem força para vencer o mal se chama Jesus. Ele tudo pode. Meu irmão, creia, Ele está com você, Ele não te abandonou. Eu repito o que eu dizia na primeira pregação: no momento de dor, de sofrimento, de enfermidade, no momento em que o seu filho, quem sabe, faleceu num acidente, no momento em que você perdeu o seu emprego e perdeu o chão, Ele estava e está com você. Agora você precisa acreditar que a presença dEle te fortalece. E aí não é que você vai andar de nariz empinado, que isso é arrogância, é outra coisa. Cristão católico que confia nesse Deus que tudo pode, não anda de nariz empinado assim. Não, anda de cabeça erguida, olhando para a meta, olhando para Ele. A gente não abaixa a cabeça diante do problema, não. Se abaixar a cabeça é só para passar por baixo e sair correndo, rapaz. É estratégia. Você vai no sapateado ali, tu e passa e acabou. Não tem essa de ficar baixando a cabeça para o problema, não. Porque quanto mais a gente abaixa e se rebaixa para o problema, mais o problema cresce. Quanto mais a gente vai se rebaixando para o problema, mais o problema cresce. Quanto mais a gente vai se rebaixando para o problema, mais ele cresce e vai achatando a gente, está entendendo? Agora, quanto mais a gente vai olhando para Deus, mais a gente vai se levantando. E mais o problema vai se abaixando. Quanto mais a gente olha para esse Deus que tudo pode, mais o problema vai ficando pequeno. E aí isso é aquela frase que a gente já viu várias vezes, já mandaram em card de Facebook, um tanto de coisa assim, né? Você não tem que dizer para o seu problema que ele é grande. Você tem que dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. Você tem que falar para o seu problema, falar: você está achando que você é grande, meu amigo? Você não tem noção do tamanho que é o meu Deus. E apresenta o tamanho do seu Deus que tudo pode para esse problema. Esse problema vai ficar pequenininho.
é que a gente inverte as coisas. Aí a gente quer vencer o mal apresentando a nossa força para o problema. O problema engole a gente. Já aconteceu isso com você? Já ou só comigo? Alguma vez você já quis mostrar a sua força para o seu problema e foi engolido por ele? Quem já aconteceu isso, levanta o braço. É uma mania que a gente tem. A gente acha que a gente tudo pode e aí a gente quer ir de peito aberto para enfrentar um problema. Não, deixa eu passar uma estratégia para você. A gente não foge do problema e a gente não enfrenta o problema de peito aberto, sozinho. Não, nem uma coisa nem outra. Porque se a gente foge, o problema corre atrás. É a mesma coisa você querer correr de pitbull. Já tentou correr de pitbull? Vai, viu? O pitbull vai atrás de você. E as perninhas curtinhas, quem tem fortinho, chega rapidinho no você. Não adianta correr de pitbull. Você tem que ver o que você faz. Mas correr não vai ser muito boa coisa. Correr de urso. Já pensou? Ursão lá na mata. Aparece aquele ursão, levanta as 4 patas e começa para cima do você. Vai correr dele. Vai. Não adianta correr do problema. Mas também não adianta querer enfrentar o problema de peito aberto. Porque imagina você enfrentar um urso de peito aberto. Assim, vem pro choque, seu urso. Só uma patada dele já vira você no avesso. É ou não é? Então não é nem correr do problema, nem enfrentar sozinho de peito aberto o problema. Qual é a receita? É confiando e acreditando nesse Deus que pode, você colocar Ele na sua frente. Coloque esse Deus que pode na sua frente. Entre você e o seu problema está Deus. Entre você e essa enfermidade está Deus. Entre você e esse problema matrimonial está Deus. Entre você e essa depressão está Deus. Aí você vai ver que a luta vai ser diferente. Porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que sabe lutar. A gente não sabe. É a mesma coisa a gente querer. Eu estava falando agora para o meu irmão aqui atrás, de algumas situações que eu vivo hoje na política, a luta que é, e você enfrentar poderes, forças. Eu dizia, eu tenho que trazer para o meu quadrado, porque no meu quadrado eu sei lutar. É a mesma coisa se eu fosse um karateca, quem luta karatê é uma luta que luta mais com a perna, né? Só pernada para lá e para cá. Eu querer entrar num ringue onde o camarada luta boxe, e eu entrar no ringue dele que é apropriado para boxe. O que vai acontecer comigo? Eu vou levar burdoada para o nariz, para tudo quanto é lado. Agora, se eu trouxer para o meu ringue, eu vou saber como dar pernada. Jesus, Ele sabe como lutar. A palavra em Isaías, capítulo 53, já do primeiro versículo e os seguintes, vai dizer do servo sofredor, e que nós vamos ler essa leitura dentro de poucos dias, assim como o Padre Aguinaldo falava dessa semana que nós estamos entrando, e depois vamos viver a semana maior. O momento mais lindo, para mim o momento mais lindo da igreja. Jesus vai dizer lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, Ele é o servo sofredor. Ele se fez maldição para anular a nossa maldição. Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, e por suas chagas nós fomos curados. Está entendendo? Entre eu e o meu problema está Deus, porque Ele pode. Ele sabe como vencer os meus inimigos. Então, meu irmão, minha irmã, para vencer o mal pelo bem, nós temos que acreditar, e não só acreditar, colocar em prática isso que acreditamos. Deus pode. O que eu não posso, Ele pode. E aonde eu não posso lutar, Ele tem todas as forças para destruir os meus inimigos. E Ele vai honrar a minha fé. Se você crê nisso, que Deus está, e porque Ele está, Ele pode realizar na sua vida o milagre, você vai sair daqui hoje com esse milagre, pode ter certeza disso. Nós vamos vencer o mal pelo bem. Vamos ficar em pé e aplaudir esse Deus que nos dá essa força e essa vitória.